Nesse exato momento, então, vamos partir para a conferência da professora Viviane de Castilho Moreira, que vai falar para nós sobre a lei de continuidade e cálculo, os limites de substituição salva veritate. Ela que, além de fazer a conferência final da tarde, também é a nossa anfitriã muito carinhosa, muito atenciosa nessa tarde. Professora Viviane, fique à vontade, então, com as suas palavras. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigada, Cristiano, muito obrigada, pessoal, né, pessoal que está aqui. Eu queria dizer, aproveitar esse momento, para dizer que as pessoas que estão com dificuldade de entrar, elas talvez possam mudar o seu navegador, né? Já falei isso antes, no momento em que não estava sendo gravada a transmissão, mas agora quem está vendo no YouTube, quem sabe se mudar de navegador, né? Pode resolver esse problema desse modo. Então, agradeço mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui, agradeço muito todo mundo que está, né, se desdobrando para realizar esse evento, o Cristiano lá e a equipe da Universidade da Paraíba, né, está sendo muito bacana, está muito bom, enfim, e está sendo primordial, né, se não fosse todo esse apoio, a gente teria muita dificuldade de realizar isso. Bom, eu vou me desculpar, em princípio, eu tentei aqui uma gambiarra para eu colocar o texto bem grande, eu vou ficar olhando para cima, então, e vou me desculpar de antemão por dois acontecimentos. O primeiro é que eu dei esse título e agora eu já não tenho mais certeza se ele é muito conveniente, né? Se o que eu estou falando é de fato de limites da intersubstituição salva veritate. E segundo, que eu vou acabar escrevendo um texto muito autorreferente, porque, na verdade, eu escrevi esse texto motivada pelas objeções que eu recebi numa apresentação anterior, no colóquio Leibniz da Rede Ibero-Americana que houve aqui em Curitiba, né? E eu tentei responder as objeções, acho que não todas, mas, enfim, tentei responder e também não tenho certeza, né, se isso aconteceu. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu vou ler e vou lembrar as objeções que me, digamos, que eu tentei contornar aqui, né? Então, então, eu vou buscar agora precisar as condições, né? Eu tinha defendido, então, para lembrar, eu tinha defendido que a lei de continuidade, né, que está na base do cálculo matemático do Leibniz, é uma lei, ela se funda, ela se funda, mas, sobretudo, ela tem uma expressão lógica, né? Ela é perfeitamente condizente com a lógica do Leibniz, desde que a gente considere uma intersubstituição salva veritate entre zero e não, né? E, na época, então, me foram colocadas muitas objeções, mas eu acho que a mais central, ou a que resume as objeções, é pensar casos específicos da matemática em que essa intersubstituição operasse, né? Quer dizer, quando eu vou multiplicar, por exemplo, como que eu multiplico o não e assim por diante. Então, eu acho que, na verdade, não é em todos os casos que há essa intersubstituição, e é isso que eu vou tentar explicar agora, né? As condições em que a intersubstituição salva veritate é possível entre zero e não, elas têm que ser certas condições específicas, que são o âmbito de operação da lei de continuidade, né, que são precisamente essa esfera de operação da lei de continuidade. Então, agora eu não estou vendo, né, vocês, eu vou ler, se houver algum problema, por favor, me avise. Bom, então, eu vou começar, né, retomando, né, peço desculpas por retomar o texto que, então, acabou publicado no livro que saiu este ano pela Comares, né,
razão, princípios e unidade, eu vou retomar um trecho lá, em que eu recordo o que a lei de continuidade prevê, né? Bom, então, ela prevê, né, tratar como equivalentes, nos termos do princípio de intersubstituição salva veritate, a expressão matemática zero e a expressão lógica ou conectivo não. Né? E são raras, mas suficientemente elucidativas, as passagens na obra de Leibniz em que este pretende legítima a prática matemática ordinária de se tomar como intersubstituíveis salva veritate as duas expressões supramencionadas, a saber, zero e não. Em contextos proposicionais, como ilustram os contextos em que uma descrição da linha como figura geométrica que não tem largura deixa-se substituir pela expressão figura geométrica que tem largura zero e vice-versa. O mesmo vale para a superfície, cujas descrições, figura não tendo profundidade e figura tendo zero profundidade, deixam-se substituir reciprocamente em contextos proposicionais salva veritate. Nesse cenário, a afirmação corresponderia a uma quantidade positiva maior do que zero, que, tomando por base as passagens em que Leibniz aborda a questão, poderíamos convencionar como equivalente a 1. Isso foi a tentativa que eu fiz lá, nem tudo eu vou recuperar aqui, né? Mas a ideia aqui, então, eu digo, ao invés de dizer S é P, eu digo S é 1P, digamos, e ao invés de dizer S é não P, eu digo S é 0P, né? E aí eu transformo, digamos assim, eu dou uma indumentária afirmativa a um enunciado que né, que tem uma estrutura negativa, né? Era essa, então, a minha estratégia que eu mantenho, né? Mas agora corrigindo alguns excessos. Então, as raras, mas elucidativas manifestações de Leibniz em favor dessa prima facie surpreendente identidade encontram-se, sobretudo, em duas passagens. Em ambas, Leibniz propõe um sistema numérico binário, anunciando que, com esse sistema, visa não tanto a prática vulgar, o que é compreensível, já que, afinal, o sistema é assaz confortável, mas sim a teoria da ciência. Isso porque um tal sistema, sustenta Leibniz, afigura-se mais afeito à expressão da realidade que pode ser exaustivamente expressa em termos disciplinada. Então, ele propõe esse sistema binário que, né, como eu disse aqui, ele não é confortável, mas parece que ele expressa melhor a realidade. Então, a primeira dessas passagens encontra-se no opúsculo sobre o órgão ou a grande arte de pensar, em que Leibniz chega a propor a tradução da notação numérica dos primeiros números do sistema decimal para o binário. Nesse texto, então, ele afirma: ainda não diviso os imensos benefícios dessa progressão binária, né? Mas basta notar quão maravilhosa é a razão pela qual, desta maneira, todos os números são expressos por unidade e nada. E ainda que não haja nenhuma esperança de que as pessoas alcancem nesta vida esta série oculta das coisas, que exibe a razão plena pela qual elas se produzem a partir de puro ser e nada, basta, contudo, avançar a análise das ideias até o ponto requerido pelas demonstrações das verdades. Então, esse é o primeiro texto. No segundo texto, é uma carta a Bouvet de 1701, em que o Leibniz escreve: não sei se escrevendo anteriormente a vossa reverência, toquei no novo cálculo numérico que inventei, não para a prática vulgar, mas para a teoria da ciência. Isso porque, segundo esse método, todos os números são escritos por uma mistura de unidade e do zero, mais ou menos como todas as criaturas surgem unicamente de Deus e do nada. Também não é em vão que se diz que as essências são como os números e que todas as imperfeições das coisas consistem somente em negações, do que se segue o que Santo Agostinho dizia muito bem, que o mal vem do nada, né? Bom, então agora a minha tentativa de restrição ou correção, né? É difícil, em face dessas duas passagens, recusar a hipótese lançada quanto à pertinência de se presumir em Leibniz a identidade salva veritate, em algum nível,
entre 0 e não. A dificuldade, porém, que já havia sido dirigida ao artigo, né, que eu mencionei, diz respeito às condições sob as quais essa identidade vigora. Que alguma delimitação seja requerida é evidente, visto que, afinal, a negação é, como já sublinhado, um operador atinente à qualidade dos enunciados, ao passo que palavras como zero ou nada têm uma natureza quantitativa, o que parece inviabilizar já no nascedouro a pretensão de que essas últimas palavras sejam em sentido amplo ou absoluto, idênticas salvo veritate à negação, né, que eu acho que foi o meu excesso no outro texto. Caso tivéssemos acesso cognitivo aos componentes mais simples e fundamentais da realidade, que nada mais são, afinal, senão perfeições, estaríamos talvez habilitados a dispensar a negação, operando apenas em termos quantitativos na concatenação dessas perfeições, que por seu turno têm um teor genuinamente qualitativo. Aliás, estão na origem das qualidades diversas. De fato, é por digamos, um argumento que tem mais ou menos essa inspiração lá, a prova de Leibniz de Deus pelas perfeições, né? Parece que ela é só quantitativa, é só dizer as perfeições não são incompatíveis entre si, né? E, portanto, o amontoado delas é possível, né? Bom, mas enfim. É o que sugere, então a gente podia dispensar a negação nesse caso. É o que sugere a ponderação de que na linguagem binária proposta, os números são escritos por uma mistura de unidade e do zero, mais ou menos como todas as criaturas surgem unicamente a partir de Deus e do nada, né? Retomando a citação. De tal maneira que o mal, vale dizer, a imperfeição, outra coisa não é senão carência de ser. Ou nas palavras de Leibniz, e retomando Santo Agostinho, o mal vem do nada, né? É claro que, nesse caso, os cálculos quantitativos teriam por matéria as perfeições e se efetuariam ao se aplicarem a elas. Dito de outro modo, a matemática da composição da realidade não se confunde e não se reduz à aritmética pura, mas aplica-se às perfeições, analogamente ao que sucede nas concatenações dos pontos no espaço, graças às quais construímos as equações que expressam as figuras. Assim, não é da pura abstração aritmética que se trata, mas de uma aplicação das operações aritméticas àqueles pontos na construção de expressões algébricas. No campo da aplicação da lei de continuidade, a qual parece prever uma intersubstituição salva veritate entre zero ou nada e não, é algo semelhante que está em jogo. Não é a aritmética pura e suas regras, uma disciplina, afinal, abstrata e meramente formal, mas sim um domínio de aplicação da aritmética no qual os números ou as quantidades não podem ser dissociados das qualidades a que se aplicam. Nesse domínio, as noções de natureza quantitativa comportam-se como funções a encerrar lugares de argumento a serem preenchidos por predicados, de tal maneira que, sem um tal preenchimento, ditas funções permaneceriam expressões incompletas. Assim sendo, ao preconizar a intersubstitutibilidade salva veritate entre zero e não, a lei de continuidade não divisaria o campo da aritmética formal, depurado afinal de qualquer nuance qualitativa, mas focaria a lógica. Seria no âmbito de uma aritmetização da lógica, por assim dizer, que a lei de continuidade vigoraria, ou talvez seja o próprio âmbito da aritmetização da lógica que a lei de continuidade instaura, né? Então, só para dizer que, diferentemente do que eu havia sustentado antes, a lei de continuidade só se aplica quando eu aplico essa aritmética a predicados, né? E não em sentido absoluto. Então, não faz sentido você falar, como é que você multiplicaria o não pelo não, né? Porque o zero, digamos aí, ou o não, ele tem sempre que ser instanciado por alguma propriedade. Assim, eu não multiplico 0 maçãs por 0 laranjas, por exemplo, eu não multiplico, as operações aritméticas não funcionam quando a matemática é aplicada, digamos assim, né? Elas funcionam sob mediações, e é isso agora que eu estou defendendo, tem uma mediação da lógica aí, porque é a lógica que ela está sendo aplicada.
Bom, a maneira como isso é feito já foi descrita a Lures, razão pela qual não precisamos detalhá-la aqui, né? Essa intersubstituição, as operações lógicas de fato. Basta rememorar a estrutura geral. Essa estrutura consiste em considerar as condições de expressão e formalização de dois tipos distintos, que podem ser tratados como espécies complementares de um gênero. Isso significa que esses dois tipos compartilhariam um certo bloco ou adição real de qualidades positivas e se distinguiriam entre si por uma qualidade qualquer que, atribuindo-se positivamente a um, faltaria no outro. Ou o que redunda no mesmo seria dele negada. Nos termos da característica lógica de Leibniz, elaborada nas Generales Inquisitiones, em um cenário assim, poderíamos simbolizar o bloco ou a adição real de qualidades positivas partilhadas pelas espécies complementares pela letra G. Né? Então, G é o gênero que suprassume as duas espécies complementares. Essas espécies, por seu turno, poderiam ser simbolizadas pelas letras A e C e seriam distinguidas pela propriedade P, né? Que constando em A, por exemplo, faltaria em C. Então, pela notação que o Leibniz apresenta nas Generales Inquisitiones, A poderia ser descrito por GP e C por G não P, né? Bom, conforme preconiza a lei de continuidade, unicamente em um cenário assim, somente nesse cenário, portanto, não poderia ser substituído salva veritate por zero. Quer dizer, o não, né? Não estou negando que poderia, estou dizendo que a palavra não poderia ser substituída salva veritate por zero. G não P, desse ponto de vista, poderia ser expresso por G0P, o que teria como consequência que todas as proposições verdadeiras da espécie GP, né, enquanto tal, enquanto essa espécie GP, ou seja, todos os enunciados verdadeiros de GP enquanto GP, poderiam ser esses enunciados estendidos a G não P, considerando-se naturalmente que em G não P, P incide em grau zero, né? E é isso que me parece que a carta que o Leibniz escreve a Malebranche deixa a gente inferir, né? Ele diz o seguinte: quando a diferença entre dois casos pode ser diminuída abaixo de toda a grandeza dada nos dados, ou no que é posto, é preciso que ela possa se encontrar também diminuída abaixo de toda a grandeza dada nos quesitos, ou no que daí resulta, ou, para falar mais familiarmente, quando os casos ou o que é dado se aproximam continuamente e se perdem, enfim, um no outro, é preciso que os desdobramentos ou eventos, ou o que é demandado, o façam também. O que dependeria ainda de um princípio mais geral, que é, se os dados estão ordenados, então os quesitos também estão ordenados, né? Bom, sobre essa passagem, né, dessa carta a Malebranche, um primeiro detalhe a ser destacado é a restrição aos dois casos. A lei de continuidade aplica-se, portanto, sempre a um par de casos. Em segundo lugar, é preciso considerar que a diferença entre eles possa ser diminuída abaixo de toda a grandeza dada nos dados, né, em dates ou no que é posto. Nos termos da formalização sugerida, a diferença entre as espécies é simbolizada pela propriedade P, que falta em uma, que consta em uma e é negada da outra. E é essa propriedade, então, o que é posto, né? Então, lá do que é posto é a propriedade, né? Enquanto aquilo em que reside a oscilação que separa os dois casos. Né? Então, recordando a passagem, né? Então, quando há uma aproximação no que é posto, né, eu posso estender as leis de uma a outra. Então, o que é posto e em relação ao qual há uma aproximação é justamente essa propriedade P. É essa propriedade, então, que é posto, né, repetindo, enquanto aquilo em que reside a oscilação que separa os dois casos. Ora, reduzir uma tal diferença abaixo de toda a grandeza dada é sumariamente eliminá-la, né, negá-la. Já que, enquanto certa grandeza não for eliminada, ela permanecerá podendo ser redutível em volume ou intensidade. Enfim,
em termos quantitativos. Reduzir uma tal diferença abaixo de toda grandeza dada é, portanto, rigorosamente negá-la. No caso em tela, essa negação conduz a espécie C, né, a complementar de A, que se distingue de A em G precisamente pela negação, por essa precisa negação de P, né? Afinal, unicamente a negação de P pode corresponder à redução abaixo de qualquer quantidade de P. Pela mesma razão pela qual a abstração de P, quer dizer, eu considero as duas espécies, mas faço abstração de P. Isso torna as duas espécies indistinguíveis, né? Ambas reduzem-se igualmente a G. Por essa mesma razão, a supressão de P em A resulta coincidir com C. Essa matematização da notação lógica leibniziana na formalização da lei de continuidade lança luz sobre diversas afirmações de Leibniz visando responder objeções dirigidas a seu cálculo matemático, inclusive sobre a controversa noção de infinitamente pequeno, bem como sobre a expressão menor do que qualquer grandeza dada. E lança luz também sobre a convicção expressa por Leibniz de que seu cálculo não o enreda em aporias metafísicas. Tampouco requer postulações ou pressuposições acerca da existência de grandezas infinitas e infinitamente pequenas, como lemos em carta a Varignon. Então, nessa carta, eu vou citar o Leibniz, ele diz: não há necessidade de fazer análise matemática depender de controvérsias metafísicas, nem de assegurar que haja na natureza linhas infinitamente pequenas no rigor, ou em comparação com as nossas, e nem, por conseguinte, que haja linhas infinitamente maiores do que as nossas. Encerro a citação. De fato, se rememorarmos o procedimento anunciado na célebre Nova Métodos, né, o texto de cálculo lá de 1684, em que Leibniz torna pública a sua descoberta matemática, observaremos que ele aí propõe, como embasada na lei de continuidade, a consideração da tangente como uma espécie de secante, no caso, como uma secante cuja distância entre os dois pontos compartilhados com a curva seria menor do que qualquer distância dada. Se aplicarmos a notação elaborada anteriormente a esse caso, delimitaremos, então, o gênero das retas que compartilham, deixa eu ler de novo, se aplicarmos a notação elaborada anteriormente a esse caso, delimitaremos, então, o gênero das retas que compartilham pontos com a curva. Então, esse é o gênero. Ora, dado que 2 é o número máximo de pontos que uma única reta pode compartilhar com uma única curva, segue-se que, para cada reta que compartilha pontos com uma curva, uma única distância pode ser delimitada entre esses pontos, qual seja aquela que corresponde à separação entre esses dois pontos. E uma reta que satisfaz essa descrição é o que chamamos secante. Quando a reta compartilha um único ponto com a curva, não há, evidentemente, distância entre os pontos. E esse é o caso da tangente, que, como o próprio nome expressa, apenas tangencia a curva. O gênero das retas que compartilham pontos com a curva, portanto, esgota-se em duas espécies complementares, conforme a distância entre os pontos compartilhados. Quando há essa distância, temos a espécie de secante. Quando não há essa distância, temos a tangente. Aplicando-se a lei de continuidade e a intersubstitutibilidade salva veritate entre não e zero nesse caso, logramos descrever a tangente como equivalente a uma espécie de secante ou secante em grau zero. Assim descrita, a divisão do gênero em espécies ajusta-se satisfatoriamente à estrutura formal apresentada precedentemente. Teríamos, por exemplo, o gênero G das retas que compartilham pontos com a curva, divididos nas espécies A e C, sendo A a secante, que tem a propriedade P, de guardar uma distância entre os pontos comungados com a curva, e C a tangente, que cairia, então, sob a descrição de ter a propriedade 0P, correspondente à posse de uma distância de tamanho zero entre os pontos comungados com a curva. É assim, efetivamente, que Leibniz opera em seu cálculo,
fazendo equivaler o zero a zero o ΔD, que simboliza a distância entre os pontos no caso da tangente. Leibniz, no entanto, permite-se descrever essa distância também como menor do que qualquer distância dada, dando margem à suspeita de que seu cálculo pressuporia subrepticiamente a realidade, em alguma medida, de alguma grandeza tal que fosse menor do que qualquer grandeza dada e que corresponderia, então, ao tamanho da distância entre os pontos da tangente. Ora, uma tal pressuposição é não apenas insustentável, como também inútil, razão pela qual não pode ser aceita por Leibniz. É insustentável porque é impossível alguma grandeza cair sob essa descrição, né? Já que essa encerra uma contradição em termos. E é inútil porque, mesmo que a descrição fosse admissível, ela não se habilitaria a subsumir a tangente, visto que a tangente corresponde à reta que compartilha um único ponto com a curva, e que, portanto, não comporta nenhuma distância, por menor que seja, entre os pontos compartilhados. A matematização da lógica proposta como estrutura formal da operacionalidade da lei de continuidade parece apta a resolver a dificuldade sem acarretar qualquer embaraço metafísico, como pretende Leibniz. Afinal, zero acomoda entrar em relação quantitativa de maior que, né, ou no caso menor que, com números positivos, e nesta medida, embora já não corresponda a alguma grandeza, ainda pode ser dito menor do que uma grandeza qualquer, e na realidade, menor do que qualquer grandeza. De fato, para todo número x correspondente efetivamente a uma grandeza qualquer, um número positivo, portanto, será verdadeiro que zero é menor que esse número, né? Zero, portanto, é menor que x. Assim, se a distância entre os pontos da tangente é rigorosamente zero, resultará correto descrevê-la como menor que x, né? Sendo x qualquer que seja a distância entre os pontos de qualquer que seja a reta secante, né? Leibniz considerou, ainda em sua carta a Varignon, que é por isso que, né? Então, cito novamente a carta dele ao Varignon. A fim de evitar essas sutilezas, né, essas discussões metafísicas, acreditei que para tornar o raciocínio sensível a todo mundo, bastaria aqui explicar o infinito por meio do incomparável, quer dizer, conceber quantidades incomparavelmente maiores ou menores do que as nossas. Para bem considerar esse trecho, rememoremos a caracterização de incomparável que Leibniz retoma de Arquimedes. Segundo Leibniz, na esteira de Arquimedes, duas grandezas são homogêneas ou comparáveis quando uma pode ultrapassar a outra ao ser multiplicada por algum número finito. Quando não há número finito, pelo qual a multiplicação de uma delas possa produzir como resultado uma grandeza que supere a outra, tais grandezas são denominadas incomparáveis. Diz ele: assim como Euclides, no livro 5, definição 5, estimo que apenas são comparáveis quantidades homogêneas, isto é, aquelas das quais uma, quando multiplicada por um certo número finito, pode ultrapassar a outra. E estabeleço que são iguais aquelas que não diferem por uma quantidade assim, o que Arquimedes também assumia e todos depois dele. E é nesse caso precisamente que se diz que a diferença é menor do que qualquer diferença dada. Seguramente, zero, que corresponde ao número que se liga ao predicado P, ou a distância entre os pontos comungados com a curva, no caso da tangente, não designa nenhuma grandeza comparável com os números positivos que determinam as distâncias entre os pontos que distinguem as curvaturas das diversas secantes. Afinal, é o zero que satisfaz a exigência de não haver quantidade finita que, sendo a ele multiplicado, pudesse superar em grandeza algum dos valores de x, entendendo-se x, como já especificado, enquanto o correspondente a uma distância qualquer de uma secante qualquer à curva. Desse ponto de vista,
O zero que determina a distância P da tangente é, no rigor, incomparável com qualquer quantidade x que pudesse se associar a P, determinando uma secante qualquer. Um segundo detalhe relevante a se considerar é que zero, assim entendido, não designa um não ser absoluto ou nada absoluto, já que a espécie em tela permanece subsumida sob o gênero das retas que comungam pontos com a curva. A tangente permanece sendo uma espécie desse gênero, circunscrita, portanto, por predicados ou atributos positivos. Unicamente o predicado P, relativo às distâncias entre os pontos, é que corresponde a zero ou nada, aí sim em sentido rigoroso. Afinal, se é para ser nada ou nulo em algum sentido, é preciso que seja, em algum sentido, rigorosamente nada ou nulo. Por conseguinte, trata de um zero ou nada em sentido relativo, a saber, relativo à propriedade P, que é a propriedade concernente às distâncias entre os pontos comungados com a curva. Então, relativamente a P, mas só relativamente a P, o valor corresponde a zero ou nada em sentido absoluto. Essa estruturação ajusta-se às relações entre as grandezas incomparáveis que acatamos na geometria. Afinal, o ponto relativamente ao comprimento ou à linha, esta em relação à largura ou à superfície, esta por seu turno em relação à profundidade ou ao sólido, podem ser ditos zero no sentido rigoroso, mas só sob essas respectivas relações. Considerados em si mesmos, isto é, em seus gêneros, têm propriedades positivas e, portanto, são alguma realidade, né? São alguma coisa. Mesmo o ponto ao qual não se confere dimensão tem propriedades positivas na medida em que determina positivamente uma coordenada no espaço, sendo neste a condição da construtibilidade das figuras. Pode-se, a partir daí, desfazer uma armadilha que está sempre armada à espreita do leitor incauto. Refiro-me à tendência a se considerar a negligência das grandezas incomparáveis sugerida por Leibniz como sendo a negligência de alguma grandeza que satisfizesse não a caracterização de grandeza incomparável tal como rememorada previamente retomando Arquimedes, né? Mas sim, ao contrário, a caracterização de uma grandeza comparável, mas ínfima. É quando caímos nessa armadilha que passamos a suspeitar de que o método matemático leibniziano pressuponha, em alguma medida, grandezas infinitamente pequenas. No entanto, como deve estar claro a essa altura, o que nos tornou vulneráveis à armadilha foi a negligência, não de uma grandeza de somenos, mas sim de um detalhe muito grande para esquecer, que é a própria definição de incomparável. Se considerarmos essa definição e na esteira dela seus desdobramentos, não tomaremos o caminho que nos lança na armadilha. Na sequência da passagem da Nova Métodos, né, do texto de matemática já citado previamente, Leibniz afirma, eu cito, que basta, uma vez compreendida a via da redução, né, e eu aqui digo, então, eu, Viviane, que considero consistir nessa estruturação lógica que eu estou propondo, ou em alguma semelhante, né? E aí eu continuo citando Leibniz, então, basta, uma vez compreendida a via da redução, empregar o método pelo qual os incomparavelmente menores são negligenciados, método que seguramente traz consigo sua própria demonstração, que eu espero ter minimamente apresentado, né, dele uma versão aceitável, né? E ele arremata, se alguém rejeitar uma tal definição de igualdade, né, quer dizer, igualdade é aquilo que não difere por grandezas comparáveis, né? Tudo o que não difere por esse tipo de grandeza é igual, né? Então, se alguém rejeitar uma tal definição de igualdade, estará discutindo sobre nomes. Ora, empregar o método pelo qual os rejeitados são os incomparáveis é empregar um método em que somente pode ser negligenciado o que é rigorosamente zero,
Não, claro, zero em sentido absoluto, pois este sequer é negligenciável, já que nada há aí para se negligenciar, mas zero em relação às grandezas computadas. Sendo assim, rejeitar que a igualdade possa abarcar a alusão a uma diferença que é rigorosamente zero ou nada, será fazer muito barulho por rigorosamente nada, né? Esse modo de desarmar a cilada abre caminho para dirimir uma ulterior dificuldade, agora concernente ao vocabulário que emerge da aplicação do método leibniziano. Ainda na Nova Métodos, Leibniz apresenta como desdobramento do procedimento previsto na lei de continuidade, consistente em tomar como nula a distância entre os pontos da tangente à curva, o procedimento de tomar o círculo como um polígono infinitangular, ou, o que redunda no mesmo, de infinitos lados. Esses infinitos lados teriam um comprimento infinitamente pequeno, correspondente à distância entre os pontos da tangente à curva. Esta, por sua vez, seria afirmada equivalente ao supradito polígono. Diz Leibniz, então eu cito, encontrar a tangente consiste em traçar uma reta unindo dois pontos infinitamente próximos da curva, quer dizer traçar o lado de um polígono infinitangular, que, a meu ver, equivale à curva. A legitimidade de um tal vocabulário repousa na própria infinitude da série que culmina na eliminação da propriedade pela qual as espécies complementares se diferenciam. No caso da estrutura formal proposta acima, na infinitude da série que culmina em 0p, no caso da relação entre tangente e secante. No caso da relação entre tangente e secante, na eliminação da distância entre os pontos compartilhados, culminando no único e exclusivo ponto que, então, a tangente comunga com a curva. Para ficarmos nesse exemplo, pode-se dizer que, sendo a série decrescente infinita, e sendo a eliminação da distância o seu limite, o que corresponde a 0p, segue-se que, a estender a esse limite os enunciados que valem para os membros da série, conforme preconiza a lei de continuidade, a consequência é que esse caso, que no rigor é 0p, será designado do ponto de vista dos enunciados ou do ponto de vista das expressões linguísticas pela conjunção de sua pertinência à série, né? Então essas proposições passam a ser estendidas a ele, mas sem desmerecer a infinitude da série. Nessa terminologia, considerado ainda como P, embora P em grau zero, ele seria, portanto, o membro infinitésimo. Assim entendida, a introdução da terminologia associada ao termo infinito, resulta claro que a palavra infinitésimo não pode ser entendida como designando um determinado valor na cardinalidade da série, como, aliás, Leibniz expressamente adverte em uma carta a Bernoulli. Eu não vou ler porque eu não sei como é que está meu tempo, mas, enfim, nessa carta ao Bernoulli, né, ele nega que haja o termo infinitésimo, né? Ele diz que, só vou ler o finalzinho, ele recusa o infinitésimo e diz, eu penso que daí, dessa série infinita, não se pode dizer nada senão que é dada em ato uma fração finita, assinalável qualquer, de uma pequenez qualquer, né? Mas não o infinito, esse infinito não há. O mesmo vale, naturalmente, para a consideração do círculo como ainda um polígono mais infinilateral ou infinitangular. Afinal, sendo o limite da série infinita dos polígonos inscritos, o círculo pode ser apanhado ainda pelos enunciados que se aplicam com exclusividade aos primeiros. Pode, portanto, ser apanhado pelo nome polígono. Por outro lado, visto que a série é infinita e que ele a limita, segue-se que ele pode ser evocado a partir dessa infinitude que ele limita. Ele seria descrito, então, como um polígono, mas sem negligenciar a infinitude da série que limita. Por essa razão, ele poderia ser descrito, sob a lei de continuidade, como um polígono infinilateral ou infinitangular. A adjunção da palavra infinito e suas cognatas a algum nome substantivo em ocorrências assim, portanto, visa não determinar alguma cardinalidade para a série designada pelo respectivo nome substantivo,
mas bem ao contrário, assinalar que, no sentido rigoroso, o nome substantivo a que se aplica infinito e suas cognatas já não suprassume ele sozinho a realidade que, graças à sua agregação à palavra infinito e suas cognatas, ele logra denotar sob a chancela da lei de continuidade. Então, a palavra infinito visa aí, né, traduzindo, né, me repetindo, enfim, ela visa não dizer qual é a cardinalidade daquele elemento, né, porque ele já não é mais um elemento da série, mas assinalar que aquele nome que caracteriza aqueles membros da série só se aplica àquele elemento que já não faz mais parte dela, desde que eu agregue a palavra infinito, né? Em síntese, o que a lei de continuidade preconiza corresponde a um procedimento rigoroso e exato, consistente, como já dito, em aplicar em condições muito precisas a noção quantitativa zero a predicados, visando desse modo que se expresse um enunciado que nega um predicado F de um sujeito S, por meio de um enunciado que atribui esse mesmo predicado F ao mesmo sujeito S, mas em grau zero. Visto que nessas circunstâncias o valor de verdade do enunciado permanece inalterado, zero e não nessas circunstâncias resultam intersubstituíveis salvo veritate. Ocorre que desse procedimento admitido correto, seguem-se desdobramentos que se afiguram prima facie semanticamente inconsistentes. Isso porque se seguem conjunções de expressões que, se analisadas, evidenciam-se inconsistentes entre si, suscitando os paradoxos e as aporias atinentes aos contínuos. A saída de Leibniz parece consistir em ponderar que, se o ponto de partida, no caso a identidade salvo veritate mencionada, e as operações lógicas estão corretos, ou o que é o mesmo, se as premissas são consistentes e o raciocínio efetuado está formalmente correto, o resultado é forçosamente correto, ainda que a gente não consiga construir. Um tal resultado, por outro lado, como já visto, não pode orientar, enquanto tal, a construção de uma noção pensável. Mesmo assim, ele permanece apto a denotar, na medida em que, insistimos, foi corretamente construído, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Eis porque ele pode ser, eu cito, tolerado como verdadeiro, né? Leibniz usa essa expressão, já que justamente essa correção formal de sua construção garante que seu sentido possa ser explicado, assim tornando-se rigoroso, como Leibniz explica em um artigo publicado nas Acta Eruditorum, né, de 1712. Não vou citar aqui, mas enfim. Eis também porque esse resultado é uma ficção útil, né? Ele é uma ficção porque, de fato, ele já não conota, né? Visto que nenhuma noção pode ser construída a partir dele. Mas ele permanece útil porque, por surpreendente que possa parecer, ele ainda denota, né? Ele não conota, mas denota, ele resguarda uma competência denotativa. Mesmo carente de significação, quer dizer, mesmo sem conotar, ele denota, como pode ser provado quando se remonta às premissas de que foi derivado e nelas a legitimidade de tratar sob as condições previstas pela lei de continuidade, zero e não salva veritate. Enfim, em síntese, a tão falada utilidade das noções derivadas da aplicação da lei de continuidade não remete à eficácia do cálculo, mas à eficácia daquelas verdades por tolerância em denotar ou designar realidades, estas sim, à prova de qualquer dúvida. Heinrich Boas sintetizou esses resultados no que denominou extrapolação para o infinito atual. Não vou falar dele, né? Mas enfim. Para encerrar, pode-se propor que não é necessário nuançar ou relativizar a noção de identidade ou equivalência, como sugere Raquel Azevedo nesse mesmo livro, né, em que Razão, Princípios e Unidade. Trata-se antes de considerar as consequências de aplicar a identidade, em seu sentido rigoroso, a uma configuração lógica muito específica, na qual qualidade e quantidade convergem. Era isso, então. Muito obrigada. Professora Viviane, muito agradecido. Vamos, então, para as questões para a professora Viviane.
Se ninguém falar nada, eu vou, então, acreditar que eu respondi todas as objeções. Viviane, o Luiz Henrique pergunta para você. Obrigado, Luiz Henrique, pela pergunta. A lei de continuidade tem aplicação na metafísica? Ah, tá, meu microfone está funcionando, né? Olha, sim, o que eu estou, na verdade, toda essa minha preocupação com a matemática é para dizer que essa mesma lei, essa mesma operação, se aplica a diferença entre proposições necessárias e contingentes, né? Mas eu planejava falar disso para vocês amanhã, quando eu falasse do meu livro, mas sim, né? Minha preocupação aqui não é matemática no sentido rigoroso, ela é mais lógica, né? Então, todo esse esquema que eu apresentei aqui, eu pretendo que ele valha também para a distinção entre necessidade e contingência, né? Que permite, então, que eu possa dizer que elas se distinguem por uma propriedade qualquer, né? As proposições necessárias das contingentes, né? Então, as contingentes seriam necessárias em grau zero, digamos assim, e com todos os desdobramentos que isso tem para a ontologia e para a lógica, enfim. Não sei se respondo, mas é isso. Bom, penso que, tendo em vista que não há mais ninguém, agradeço novamente a professora Viviane pela grande disposição de hoje à tarde, a professora Marta também, igualmente, e continuamos amanhã, então, às 10h20 da manhã, para o terceiro dia do nosso encontro, das nossas sessões de conferências, né? Deixa eu te perguntar só uma coisa, Viviane. Você colocou isso no seu livro, essa parte sobre a matemática também? Essa parte que você expôs aqui hoje? Eu não li todo o seu livro ainda, então eu não... Sim, eu acho que só ela não tá muito amadurecida ainda, como eu estou fazendo aqui, né? Porque foram as objeções que me foram feitas lá, em que eu tomava a identidade salva veritate entre 0 e não, sem qualificações, né? E aí eu procurei fazer essas qualificações, mas eu não considero elas totalmente maduras. Então, eu acho que no livro isso está ainda num estágio anterior, né? Agora, por exemplo, eu estou em dúvida sobre a saída do Bose. O Bose diz que eu extrapolo para o infinito atual, em que as noções elas são absurdas do ponto de vista da conotação, mas significam do ponto de vista da denotação. E eu começo a achar que elas não são tão absurdas assim, que elas são perfeitamente explicáveis, né? Mas acho que no meu livro eu ainda considerava como se eu fosse absurdo, enfim, como, né? Então tem essa é algo que ainda está em gestação aí, né? Tá, obrigado. No livro eu tenho perguntas. Ah, é? Então tá. O livro, na verdade, eu acabei fazendo edição precipitada e agora ele está em revisão, eu fiz por causa da pandemia e tudo. Então, enfim, não sei, né, se você quer deixar para amanhã ou se quer fazer. Vou deixar, ainda vou pensar mais um pouquinho hoje à noite. Não, tranquilo, obrigada. Obrigado a você. Então tá, pessoal, então muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelas intervenções e pela aprovação, eu considero aprovado, então.